Muitas vezes, se a gente parar para nos observar, nós vamos perceber que nós sentimos tristeza e desânimo porque nós absorvemos energias ruins do mundo, das pessoas, não é? E por que isso acontece? Por que nós temos essa tendência de absorver essas energias ruins do meio? É sobre isso que nós vamos abordar hoje, para tentar entender esses nossos processos, buscando melhores resoluções. Nós nos prejudicamos absorvendo essas energias negativas porque nós somos como esponja mesmo, né? Isso é uma questão de ressonância energética. E a ressonância energética magnética, ela é real, ela é um fato estudado, comprovado pela física quântica e que todos nós estamos sujeitos. Porque tudo em nós é energia, e nosso pensamento é condutor de energia. Como é sempre bom fazer um paralelo entre a ciência e a espiritualidade, o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, pelo Chico Xavier, também fala sobre essa questão. Eu trouxe aqui para a gente analisar. A matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando o mais amplo poder na aura da personalidade, em que se exprime através de ação e reação permanentes. Então, o que a gente pode entender disto? A matéria mental, ou seja, os nossos pensamentos, produzem correntes energéticas poderosas, energéticas fluídicas, que se exteriorizam no tempo e no espaço, resultando em ações e reações nossas e das pessoas ao nosso redor. Então, olha a importância da qualidade dos pensamentos que nós mantemos. Lembrando que o nosso pensamento é corrente energética pura, é condutor de energia. Então, são dois principais motivos que nos levam a atrair, ou seja, absorver essas energias negativas das pessoas, do meio, e ficar mal com isso. O primeiro é a falta de autoconfiança. E o segundo é por causa das nossas sombras. Quando as nossas sombras dominam a nossa personalidade, as nossas atitudes. No caso da falta de autoconfiança, nós vamos observar facilmente quando, por exemplo, a gente se deixa atingir pelas coisas dos outros, pelas atitudes alheias, devido à falta de autoconfiança e autoamor. Daí nós absorvemos energias ruins quando, por exemplo, nós observamos coisas pela mesma perspectiva dos outros, ou seja, nós damos muita importância à opinião das pessoas, quando nós damos muito crédito às coisas ruins que as pessoas falam, quando, por exemplo, nós dependemos da aprovação dos outros para nos sentirmos melhores, seguros, quando nós, por exemplo, nos comparamos às outras pessoas, tendo necessidade de provar para as pessoas que nós somos bons ou que nós somos melhores, que nós estamos certos. Quando a gente se deixa levar, contaminar pela psicosfera negativa, baixa, pela energia ruim do meio, por exemplo. E é justamente a falta de autoconfiança que leva a tudo isso, esse comportamento, essa importância que nós damos a essas opiniões, essas coisas. E esse barulho é do vento aqui. Espero que não atrapalhe aqui a nossa conversa. Por outro lado, quando nossas sombras falam mais alto, ou seja, quando os nossos defeitos de personalidade nos dominam nossas atitudes. Isso acontece quando, por exemplo, nós somos muito vaidosos e nos ofendemos por qualquer coisa, levando sempre as coisas para o lado pessoal. Nos melindramos muito, não é? Quando nós agimos na infantilidade emocional, ou seja, nós tentamos mudar os outros, não entendendo que cada pessoa tem a sua forma de ser, está no seu momento evolutivo. Quando, por exemplo, nós não compreendemos as leis naturais e, consequentemente, nos falta fé no bem, falta crença na lei de causa e efeito, daí a gente se deixa levar, se deixa contaminar pelos medos, pelas coisas ruins que nós ouvimos, pelos preconceitos das pessoas, pelas desgraças e por aí vai.
Então a gente percebe que a falta de autoconfiança e o domínio de nossas sombras, né, na nossa personalidade, os nossos defeitos, são as principais motivações, são vacilos da nossa parte, que mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, em alguma situação, em alguma conversa com alguma pessoa, né, em algum momento, vai nos abrir portas para absorção de energias negativas por pura ressonância mesmo energética, magnética, né? Que nada mais é do que entrar na ressonância do mal que vige ainda nas pessoas e no mundo. Mesmo sem querer nós fazemos isso, é uma questão energética e física, né? Então, para evitar essa ressonância com o negativo das situações e das pessoas, a única solução é manter a mente em posição elevada. Não existe outra forma disto. E para isso, por mais repetitivo que possa parecer, nós devemos saber que sempre a solução vai estar no autoconhecimento, na autoiluminação, no desenvolvimento do autoamor, da segurança, né, íntima, na melhora íntima e moral, no desenvolvimento da bondade, ou seja, no combate aos defeitos e às sombras. Isso é autoiluminação, não é possível fugir disto, não é? O escuro existe pela falta de luz, nós ouvimos muito falar isso, né? Então o negativo existe pela ausência do positivo. Essa que é a verdade. Nós precisamos ser luzes em nossas vidas e na vida do semelhante. Só é possível ser luz quando a escuridão não encontra mais ressonância em nós. Isso acontece quando nós nos melhoramos. Quando nós melhoramos a nossa positividade, os nossos pensamentos. E mesmo para quem é sensitivo, para quem é médium e alega que é difícil porque atrai tudo, porque tem a antena, né, mais ligada, mais poderosa para atrair as energias, mas por mais que a pessoa seja médium, seja empata, ela não precisa absorver energias ruins, porque ela pode ter um filtro iluminativo para evitar isso, por manter a mente sempre em posição elevada. Nós não devemos nos identificar com nada que não seja luz. Os mentores falam isso, os espíritos de luz falam isso. Nós somos luzes, então nós temos que nos identificar apenas com o que seja luz. Nós devemos aprender a aceitar os mecanismos de evolução de cada pessoa e não continuar tentando mudar as pessoas. Isso é uma atitude muito negativa que nos tira de uma vibração superior. Porque nós nos estamos e desgastamos as outras pessoas também, tentando mudá-las, né? Nós não devemos mais dar crédito a desgraça alguma, às notícias que são ruins. Nós devemos confiar nas leis de causa e efeito e que tudo que ocorre está correto, está no seu lugar. Essa é a questão. Nós precisamos entender e vivenciar isso, entendendo que a divulgação, a disseminação de desgraça é próprio de almas que estão ainda sem entendimento disso. E nós não devemos nos deixar levar por isso. Porque a desgraça e o mal não devem mais encontrar eco em nós, né? Nós que queremos melhorar, que queremos ser luz no mundo, né? Vamos, por exemplo, nos mirar nos espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos, por exemplo, por mais que eles sejam empatas com a dor das pessoas, com a dor alheia, eles não absorvem, não concordam e nem favorecem a lamentação de quem sofre. Eles ajudam, eles procuram melhorar a situação das pessoas, mas eles olham tudo de forma mais elevada. Eles não veem aquilo como dor, eles veem a dor e a enfermidade como oportunidade de crescimento, como consequência da atitude das pessoas. Então eles não vão ficar, a gente não vai ver história de espírito elevado, os espíritos que trabalham nos umbrais, que trabalham no socorro dos doentes, falando, ai, coitadinho, ai, tá certo, você tem que reclamar, tem que sofrer, tem que se vitimizar mesmo. Eles não fazem isso. Eles ajudam de outra forma. Eles dão força, dão esperança, eles ajudam, mas sem absorver a lamentação. Eles auxiliam, mas não absorvem isso. Então nós devemos buscar assim, esse entendimento, ser assim, transformadores de energia, não é? Nós devemos agradecer aos problemas porque eles nos mostram o que nós precisamos mudar. Nós sempre estamos insistindo nisso. Onde está a nossa maior dificuldade, a nossa maior dor, está a maior necessidade de mudança. Então a dor, a dificuldade, ela aponta onde nós precisamos burilar e melhorar, né?
Um exemplo bem fácil para entender. Por que nós convivemos com várias pessoas que nos irritam constantemente? Nós vamos reclamando, nossa, como pessoa irritante, nossa, não aguento mais, nossa, que saco essa situação. Por que isso acontece se não for para nos mostrar que nós ainda não desenvolvemos a tolerância, a paciência, né? A melhor forma da gente se livrar de pessoas irritantes é não absorvendo mais nada que vem delas. Não tem outra forma que não seja deixar de ser irritável, né? No caso. Quando as provocações das pessoas não encontrarem mais eco em nós, porque nós passamos a entender que elas são assim mesmo, que elas estão no seu momento evolutivo, nós vamos deixar de nos irritar com as pessoas, entendendo que nós não mudamos ninguém, que nós não podemos deixar os problemas, os defeitos, a sombra das pessoas nos atingirem. Isso não significa omissão, porque nós podemos e devemos defender nossos interesses, nos defender pelos meios plausíveis, pelos meios legais, quando isso é necessário, mas na paz, entendeu? Sem irritação, sem nos deixar contaminar pelos erros dos outros, pelas coisas, né, dos outros. Nós podemos nos libertar do jugo das pessoas e libertar as pessoas do nosso jugo. Nós devemos, aliás, fazer isso. Como fazer isso? Justamente libertando, por exemplo, as pessoas inseguras do nosso julgamento, libertando as pessoas críticas do nosso lamento, libertando as pessoas agressivas do nosso sofrimento. Porque as pessoas só vão conseguir nos atingir se a gente permitir. Então assim, nos libertamos das energias ruins dos outros e libertamos os outros da nossa energia ruim. Porque os seres que são transformadores de energia se libertam dos olhos dos outros, da boca alheia, para ficar na sua verdade interior. É isso que nós precisamos fazer. Devemos ser condutores de luz, porque as trevas não existem. É apenas a ausência da luz. E os espíritos elevados não se deixam abalar pelos inúmeros problemas do mundo, dos locais das trevas onde eles prestam socorro, porque senão eles não conseguiriam ajudar ninguém. Se a gente se deixa abalar pelos problemas do mundo, pelas desgraças, pelas notícias, pelas pessoas que são pessimistas, nós não conseguimos ajudar ninguém nem a nós mesmos. Isso não vai adiantar nada. Só vai aumentar a corrente do mal. Então esses espíritos socorristas não se deixam levar pelos problemas porque eles sabem que tudo está certo, que vem para o nosso aprendizado. Então nós devemos ser assim também. Resumindo, gente. Qual a diferença de ser esponja e de ser luz? Ou seja, qual a diferença atrair essas energias negativas, né? Essa ressonância do mal na nossa vida e de ser luz na nossa vida e na vida dos outros? Ser esponja é estar no problema, porque por não saber sair do problema, não saber se retirar da situação nem a si mesmo nem a ninguém. Ser esponja é não se iluminar, não evoluir, mas se fazer de vítima. A pessoa vitimista é a pessoa mais propensa a ser esponja, a atrair e emitir energias negativas para as pessoas e para o mundo. Ser luz é compreender que determinada situação, às vezes aparentemente não tão boa, não é para nós, ela é certa, ela é necessária neste momento, para nos levar à vitória que nós precisamos conquistar, né? A lição, o aprendizado da lição que nós precisamos no momento. Então, ser luz é saber administrar as reações, sabendo que cada pessoa está vivendo no seu momento evolutivo, saber administrar cada relacionamento. Ser luz é reagir melhor a tudo e a todos, é não comprar o desequilíbrio das outras pessoas, é não cair nessa armadilha do desequilíbrio alheio. A gente precisa se livrar de tudo o que não nos pertence, porque só a luz nos pertence, porque nós somos luzes. Jesus disse isso. Sois luzes, sois deuses. E nós somos deuses, somos partículas de Deus. E somos capazes, né, de nos iluminar, de iluminar onde nós formos com a nossa luz. E só merece a nossa companhia tudo aquilo que é luz, como Jesus nos falou. Então, no dia que nós conseguirmos essa autossegurança, esse entendimento suficiente para não absorver mais as coisas negativas dos outros, vai ser o dia de maior libertação para nós, na nossa vida. Nós vamos poder ter a certeza que nós vamos estar próximos de atingir a plenitude existencial, o entendimento necessário.
para atingir essa plenitude existencial. Vai ser o dia de maior alegria, de maior satisfação, porque nós vamos estar no caminho correto do nosso sentido de vida, que é atingir esse todo, essa plenitude existencial. Então, pessoal, o que eu posso dizer é que nós devemos ignorar tudo o que for ruim, nós devemos procurar iluminar as nossas sombras que ainda existem em nós, né, no nosso proceder, no nosso pensamento. Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso, para isso nós estamos aqui. Essa é a nossa função aqui no mundo, essa é a nossa função na transição para a regeneração, confiar no bem, confiar na justiça de Deus, procurar o conhecimento das leis de Deus, das leis de causa e efeito, para a gente entender que tudo está certo, que tudo está no seu lugar, e buscar iluminar a nós mesmos e espargir essa nossa luz para as pessoas e para o mundo. Essa é a contribuição que nós podemos e devemos dar ao mundo e à nossa vida. Eu espero que isso traga muito benefício para a sua jornada de vida, entendendo que apesar das dificuldades que nós ainda atravessamos aqui no mundo, principalmente nesse momento de transição, nós podemos sim evitar absorver tudo que for ruim, tudo que for de negativo, transformar essas energias em energias do bem, de entendimento, de resiliência e contribuir com a nossa parte para a melhora do mundo com a nossa luz. Então, se você gostou dessa conversa, curta aí o nosso vídeo, compartilhe para ajudar o nosso canal e deixa aí suas questões, suas perguntas, seus comentários para a gente interagir. Tudo de bom para vocês e até a próxima.